Boa noite, pessoal. Quarta-feira, 19h30, estamos aqui para nossa live, vídeo de sempre nesse horário, nesse momento. Lembrando que é uma oportunidade mais curtinha, né? Aquela hora que nós utilizamos para trazer alguns conceitos, responder algumas dúvidas, trabalhar em diante de algumas questões específicas, ok? Então vamos lá. Hoje, o nosso tema é De Volta para Casa. Por que esse tema? Por que esse título? Primeiro, porque ele vem diante de uma realidade, de uma questão que é o quadro de hoje. Quarta-feira é aquele dia para a gente discutir aqueles pontos que vocês me questionam, aquilo que vocês põem nos comentários aqui, aquilo que vocês têm dúvida. E hoje, nesse período, muita gente vem me questionando alguns temas. Me perguntam sobre as questões sobre família, relacionamento, casamento, trabalho. E é isso que a gente vai, a partir de hoje vai conversar. Hoje eu vou dar a primeira introdução, a primeira questão, para trazer alguns conceitos e contar uma história para que vocês compreendam e já sirva de prévia para a nossa live de sexta-feira, 21 horas. Sexta-feira, nosso tema será relacionamentos e hoje eu começo a trazer esse tema, alguns conceitos, algumas questões para serem discutidas, ok? E por que de volta para casa? Por que esse tema, por que essa questão em discussão? Né? Porque eu digo, é fato. Para falar de relacionamento e relacionamento com êxito, eu preciso falar de relacionamento com você mesmo. Para que os relacionamentos deem certo, é importante que você se relacione bem com você mesmo. Ok? Isso é regra. Para qualquer relacionamento ter êxito na tua vida, seja com um namorado, profissionalmente, pai, filho, mãe, é importante que tu entendas que tu tem que ter um bom relacionamento contigo. Quando tu te relaciona bem contigo, as outras coisas fluem naturalmente. E para a gente se relacionar bem conosco mesmo, é importante que a gente volte para casa. É importante, como eu já disse, e já falei outras vezes no primeiro vídeo, na primeira aula, que é a história do cachorrinho. Quem não lembra, olha lá, que não assistiu, assista. Ou se quiserem, eu faço um vídeo especial sobre a história do cachorrinho e do canil, para vocês terem aí, e ouvirem, verem e relembrarem quando quiserem. Quem quiser, põe aí embaixo, comenta, que eu faço um vídeo só sobre a história do cachorrinho. Mas focando no tema de hoje, é importante voltar para casa. É importante voltar para si mesmo. Porque a casa que eu me refiro é nós mesmos. A casa que eu falo agora, para se relacionar, é a casa de nós. Do ser que somos, da pessoa que existe dentro de nós. Ok? Então é importante que para a gente se relacionar bem no mundo, na vida, na existência, com quem quer que seja, nós precisamos nos relacionar bem conosco, com nós. Ok? E para isso tem que voltar para casa. Ok? Entendendo isso, eu vou deixar claro, contando uma historinha agora, que nessa casa existem alguns cômodos e alguns personagens. Ok? E você tem que conhecer esses personagens, aprender a lidar com eles e com esses ambientes. Perfeito? O que eu vou trazer aqui são alguns parâmetros que vêm da psicologia, a psicanálise. Há alguns elementos a mais, uns a menos. O fato é que diante do que eu gosto de trabalhar, eu vou trabalhar exclusivamente neles. Não necessariamente que eles sejam os mais importantes, os únicos, mas é o que eu entendo que para a gente poder ter um bom desenvolvimento me serve. Ok? Então, o primeiro elemento que existe nessa tua casa, nessa tua moradia, é o ego. O ego, num fator simples e bem didático para a gente entender o que é o ego nada mais é do que o nosso instinto primitivo de sobrevivência. É algo que naturalmente age com o intuito de sobrevivência. Ele age de forma material, instintivo,
querendo te proteger do risco de morte. Esse é o ego. Ele é a pessoa, o sentimento, o fator emocional, racional, que trabalha diante da tua forma mais primitiva. Ele tem uma finalidade bem específica: proteção, sobrevivência. Então, você tem esse elemento na sua casa. E ele é o personagem. Eu vou contar na história para vocês entenderem como é que esses personagens funcionam. Mas eu quero que vocês entendam o que é ego. O ego é você, no seu lado mais primitivo, pensando em sobrevivência. Ok? O segundo elemento que eu quero trabalhar com vocês é a sombra. A sombra é outro elemento dentre esses que está no nosso mundo emocional, mental, psicológico, ok? E a sombra, na historinha, eu digo que ele é outro segmento diante da nossa casa. Ele também está na nossa casa. E o que é a sombra? A sombra é tudo aquilo que no decorrer da tua vida você ignorou como errado ou como algo que poderia te prejudicar ou como algo que você entenderia que poderia ser comprometedor para a sua existência. Então aí, independente de quantos anos você tem, reflete. Na sua sombra, tudo aquilo que você fez, entendeu que poderia ser arriscado, perigoso, que disseram que era errado, ruim, ou que você entendeu que poderia perder amizades, magoar pessoas, você joga lá. Essa é a sua sombra. Compreendido? Isso é sombra. Tudo aquilo que, independente ou não de avaliação, você entendeu. Eu não vou usar isso porque eu posso morrer, porque isso vai me fazer mal, porque isso vai gerar algum risco de perder tal amizade, tal relacionamento, tal amor, tal familiar. Essa é a realidade da sombra. Perfeito? 2 elementos trabalhados. Vamos ao terceiro elemento que compõe essa nossa casa, ok? Que é o menos conhecido e que de repente ainda não está presente: o self. O self é o teu lado essencial, é o teu lado iluminado, é o teu lado espiritual, é o teu lado mais sentimental, é o teu lado mais profundo. É o lado que traz todo aquele fator intuitivo, mais leve, mais tranquilo, ok? Isso é o self. É aquilo intuitivo, harmônico, que faz feliz, que é tranquilo, que trabalha fora das questões materiais. É bom entender que o ego é material, é palpável, é racional. O self é não essencial, é uma questão que está relacionado ao seu mundo existencial, sentimental, profundo. Você não vê, ok? E de repente você nem conhece. Esse é o terceiro elemento, ok? Vamos ao último elemento do que eu entendo que existe nesse mundo e o que me serve para nosso trabalho. É a persona. A persona nada mais há de ser do que o que o nome já diz: personagem. Ok? Todos nós, nas nossas vidas, diante das nossas realidades, não somos autênticos. Não somos autênticos, é fato. Nenhum de nós agimos de forma natural, espontânea e conforme acredito de fato. Todos nós temos várias restrições diante das nossas inseguranças, diante das nossas questões pessoais. E essas inseguranças, essas questões fazem com que a gente modele um tipo de personalidade diante de uma situação ou várias situações, ou uma para cada realidade. O fato é isso. E eu quero dizer que a persona não está dentro da casa, mas uma casa bagunçada faz com que você gere 300 mil personagens, que você viva num personagem, que você não seja autêntico. Se você não põe a casa em ordem, o personagem impera na sua vida, ou os personagens imperam na sua vida. Ok? Compreendido esses significados? Então, na sua casa, que você está voltando e abrindo as portas, lá você vai se deparar, primeiramente, com o ego. Ok? Você entra na sua casa, é um móvel pequeno, apertado, não tem muitos cômodos, ok? E você tem que entender que quando você mora nesse ambiente,
você sempre tem como primeiro filho ego. O ego é o seu primeiro filho. Mesmo que você não queira ser pai ou mãe, pense. O ego é o seu primeiro filho. O ego está presente nessa sua moradia. O ego é aquele filho mimado. O ego é aquele filho que manda na tua vida, que coordena, que diz o que tem que fazer e que não tem que fazer. Que se ele se sente contrariado, ele esperneia, ele faz birra, ele incomoda, ele chora. O ego é isso. É aquele filho primogênito mimado, materialista, que trabalha diante de interesses. Só os seus interesses. Ele é possessivo. Ele quer mandar e ter toda a atenção. Isso é o ego. Hoje na tua casa tu tem esse filho. Esse filho está lá. Esse filho existe e domina a tua vida. Ele está lá diariamente chamando a atenção, querendo toda a atenção, querendo tudo da forma como ele quer e da forma que ele entende. Perfeito? Então você entrou na sua casa e a primeira pessoa que você encontra e reencontra, na verdade. Porque você, no máximo, se não está na sua casa, está fugindo da sua casa. Então você tem que entender que na sua casa, a primeira pessoa que você tem que se deparar é o seu filho mais velho, o ego, o primogênito. Ok? Nessa sua casa existe um cômodo. Ok? Você mora numa casa que tem 3 quartos. Um quarto que é seu, um quarto que é do príncipe ego, da forma como ele quer, do jeito que ele quer, espaçoso, e lá ainda existe um quartinho. Aquele quartinho é o quartinho sombra. O que é esse quartinho sombra? Nesse quartinho sombra tem tudo lá que na tua vida de caco, de quinquilharia, que tu entende que não presta e tu vai jogando e não consegue te libertar. É aquele armário que tu vai socando tudo que tu entende que não serve para agora, ou que não é bonito, é feio, e tu vai amontoando naquele quarto. E na tua vida, aquele quarto, eu te garanto que está lotado. Não tem espaço nem para entrar. Lá o que mais tem é caco, é lixo, é questões que tu nega da tua vida, foram coisas que teus pais disseram que tu não poderia fazer, e tu negou que seriam bons. Isso já tem um grande número de coisas lá. Lá também tem tudo aquilo que teus colegas de escola disseram que era feio e que tu disse que não podia fazer, que teus melhores amigos disseram que era feio e tu não podia fazer. Aquilo tudo que tu foi considerado como recriminação. Tudo aquilo que era teu e tu foi matando e jogando essa peça. E tu vai lá, joga, porque tu não quer mexer naquilo. Porque cada objeto daquele traz uma lembrança, traz uma dor. E tu não quer mexer naquilo. É mais fácil jogar. E aquela peça tá amontoada. Tu não consegue nem um pouco conseguir entrar. Tu abre a porta, a primeira coisa que tu faz entrar é tropeçar em um sentimento esquecido. Tropeça na tua autoestima, que disseram que era errado, derruba e bate na parede pendurado a tua iniciativa, a tua espontaneidade, a tua vontade de não querer ser de curso tal, a tua vontade de ser aquilo, aquele outro. É tudo isso que está lá. Você tem esse quarto. Essa é a sua casa. Quando você retornar a ela, você vai encontrar esse cômodo. E eu garanto para você, ele está desse jeito que eu refiro. Amontoado de porcaria. Ok? Cheio de questões que tu negou na tua vida toda e jogou para lá. Coisas que tu não faz ideia, mas simplesmente entendeu que não era o melhor. Sem qualquer tipo de avaliação e jogou lá. Ok? Volta para casa e dependendo de como for a sua história e seu propósito de vida, é capaz de você viver nesses dois mundos. É capaz de você viver simplesmente sobre o domínio do filho mimado e a bagunça do quarto atolado de sombra. Só que uma hora, bem ou mal, isso traz algum problema. Porque uma hora cansa.
de estar numa casa na qual existe uma pessoa extremamente sugadora, que não te dá liberdade e com um monte de lixo. E aí o que você faz? Você sai de casa, acha pretextos, trabalha 12 horas, vai pra academia, vai pro rap, vai viajar. E essas questões que eu estou referindo nada mais são do que os personagens. O personagem da viagem, o personagem da academia, o personagem da fuga. Isso são personagens. No momento que você não mexe na sua casa, você vive de personagens. No momento que você não põe limites para o seu ego, no momento que você não mexe com a sua sombra, você vai fazer personagens. Se você vai querer sair de casa, você vai achar meios para sair de casa. Porque é insuportável viver numa realidade dessas. Ok? Essa é a pior situação que a gente podia encontrar. Esse é o pior panorama que você pode ter. Compreendido? Vamos ao segundo panorama. Você, diante da situação, em vez de trabalhar os personagens, você entende que precisa de algo mais. Que você precisa ser diferente. Que você precisa preencher a sua vida. Ok? E aí você decide ter um novo filho. É hora de eu ter mais um filho. Quem sabe isso faça diferença. Quem sabe isso traga algo diferente para a minha vida. Ok? E aí você começa a planejar o filho. E você, planejando esse filho, nasce a Essência. A Essência é uma menina linda, rosada, com um sorriso belo, que tu olha e brilha teus olhos. Entende? É aquela questão que te dá paixão de ver. Mas só que você não pensou e não estruturou a sua casa para ter essência. E como eu disse, esse imóvel é pequeno. O ego não vai liberar o seu quarto. Ele não vai querer dividir o quarto com a irmãzinha. E o que você faz? Sobrou o quarto da sombra, cheio de caquedo, cheio de coisas. E aí o que você faz? Bom, agora tem que correr atrás do prejuízo. Preciso botar essa nova filha dentro de casa. E o que você faz? Amontoa as coisas, põe o bercinho de essência junto com as sombras e começa a tocar a vida. E aí, meu amigo, as coisas começam a melhorar. Porque essência é essência. Essência é amor, essência é profundidade, é tranquilidade, é paz. Mas te garanto que vai ter problema. Porque a essência está naquele quarto. E ela é uma criança dinâmica, ela é ativa. E ela está lá, bem bela, bem dispersa, e vai pegar todos aqueles cacos que estão e vão jogar. Vão mexer e vai bagunçar. E no momento que ela bagunça e mexe com essas questões, tu tem que pegar. E tu tem que mexer com aquilo. Tu vai ter que olhar aquele álbum de fotos que ela pegou, daquelas fotos que tu não queres ver. Ela vai pegar aquela caixa com aquela decepção que tu não quer mexer. Ela vai pegar aquele monte de pote que foi aquela questão que tu queria fazer muito na tua vida e tu não fez. Ela vai começar a mexer naquele quarto. E ela vai fazer uma zona. E aí tu vai começar a enlouquecer. Porque tu não mexeu naquelas coisas. Tu não deu tempo ao tempo para pensar. Tu já foi direto querer ter a criança. E não mexeu na sombra, naquele armário, naquele quarto. E ela vai mexer. Ela é curiosa. Ela quer conhecer, ela quer tocar. E aí começa um conflito. Porque tu quer ser essencial, mas passa a ser, por não ter trabalhado as tuas sombras, diariamente sendo colocadas a todas as tuas dores, a todas as tuas dificuldades. Pela uma questão de que você não soube administrar a sua casa. Você não teve a cautela inicial de primeiramente organizar aquele quarto para que venha a essência. E nós fazemos isso, essa é a nossa regra. A gente esquece a sombra, quer ser melhor, pede que venha a essência e mete ela nesse quarto. E é por isso que a vida hoje em dia anda muito difícil. Às vezes a gente está diariamente sendo emocionalmente tocados. Porque é isso.
A essência vem para isso. A gente colocou num quarto cheio de caco, de coisas que a gente não queria mexer. E ela tá lá, dividindo aquele espaço, e ela é curiosa, e ela vai mexer. E tu vai ter que organizar. E aquilo vai te doer. E aí fica o conflito. Ok? Essa é o quadro 2. É o quadro que normalmente nós nos encontraremos. É o quadro que provavelmente se encontra. Existe o quadro 3. Mas o quadro 3 eu vou contar só por contar. Não é algo normal da gente. A gente não mexe na sombra, a gente não mexe naquele quarto. A gente não quer trabalhar aquelas emoções. Mas vamos lá, só para vocês entenderem bem a história e fixarem. Você, diante de uma pessoa cautelosa, tendo ego, já como filho, pensa em projetar ter essência. Projetando ter essência, ela precisa de um quarto, você trabalha as sombras. Trabalhando as sombras, você consegue um quarto mais harmônico, por mais que não tenha colocado tudo fora ou reorganizado, mas pelo menos está tudo num guarda-roupa, num armário que ela não alcança. E que será só mexido quando você de fato quiser abrir aquele armário. Ela não terá acesso. E ela nasce. E aí ela nasce, ela vem com um processo e você entra no processo 2 do conflito. Ok? E esse processo que eu vou trazer agora, ela serve tanto para o segundo caso como o terceiro caso. Ou seja, a essência nasceu. A essência existe. Pode ser que o quarto esteja bem arrumado ou não. Independe. O fato é que você terá mais outro problema para organizar essa casa. Porque você vai ter que dividir com seu filho ego. O ego também existe nessa vida. Não é porque nasceu essência que você vai esquecer do ego. Não é porque nasceu essência que você vai ignorar o ego. Não é porque nasceu essência que você vai dar toda a sua atenção para ela. O ego, independente da sua postura, como eu disse, ele é o filho mimado. Ele vai querer a atenção. E no momento que ele entende e reconhece a essência, como eu disse, que ele é egoísta e trabalha diante do risco, ele vai se sentir ameaçado. Ele vai se sentir em risco. Ele vai pedir toda a atenção. Ele vai querer esbravejar, ele não vai querer saber da irmã, ele não vai querer ter contato com nenhum com ela e vai competir. E aí tu vem para o segundo ou terceiro problema. Segundo, se você fez bem feito e arrumou o quarto. Terceiro problema, que é além da essência, mexer em tudo aquilo que tu não queria que fosse mexido, ainda vai gerar a perturbação do teu filho mimado ego. Ok? E o ego vai dizer, eu não quero essa irmã. Ela não vai mudar minha rotina. Ela não vai interferir no que eu já sou. Ela não vai mudar meu mundo. Eu mando aqui, eu sou o rei. Tu é só minha, ou tu é só meu. Eu não vou dividir com essa guriazinha. E ele começa a agir. Só que por mais que seja muito doce a essência, por mais que ela seja muito carismática, por mais que ela seja muito amorosa, ela é determinada. E ela é curiosa. Ela é vigorosa. E ela também não vai dar o braço a torcer. Ela vai dizer, eu nasci, eu tenho direito à minha atenção, eu quero a minha atenção e eu vou exigir a minha atenção. Tu me botou no mundo, então tu que te vire. Agora, aprende a administrar o teu filho mimado e eu que vim agora ao mundo. E assim se torna o teu mundo emocional. É assim que nós agimos no mundo. É numa família. É na tua família. É na tua família, é na tua casa, no teu mundo interior. E aí começa o conflito. E aí, o que eu digo quando as pessoas me questionam? Fabiano, minha vida está um inferno com meus pensamentos, com as minhas questões. Eu digo, então tá lindo. Porque tu saiu da fuga ou do comodismo. Porque tu entrou na realidade, tu entrou pra dentro de casa fazer as coisas certas. Entendido? Quando a coisa está bagunçada, é porque as coisas estão dando certas. É a história que eu estou contando, é lógico.
No momento que você decide ter o filho, essência, é um primeiro passo. Independente se tem arrumado o quarto ou não, é o primeiro passo. Você está fazendo certo. Você está resolvendo os problemas. Ok? Então vai se resolver. Com conflito. Porque eu te falei. O ego tá lá, é o filho mimado. Ele não vai mudar. E tu não pode ignorar. Ele vai competir. E a essência não vai baixar a cabeça. Por mais que ela seja linda, meiga, atenciosa e evoluída, isso não quer dizer passividade. Ela vai exigir os direitos dela. Ela vai te cobrar que ela está lá viva e vai querer que tu tenha o respeito e o amor a ela. E aí tu vai ter que começar a administrar essa relação. Não adianta entrar em desespero e ir pra rua. Não adianta criar personagens. Não adianta tu fugir dessa realidade. Não adianta tu moldar realidades diferentes para poder aturar a tua verdade. Não adianta fugir, porque tá lá. Tu foge, mas tu volta para casa. Tu foge, mas tu vai ter que te deparar com tudo isso. Compreendido? E para encerrar, para não deixar vocês nesse mundo conflitivo, eu vou ensinar as primeiras regras. E a primeira regra que eu quero dizer, que é o que a história diz, para aprender. Infelizmente, algumas pessoas tratam o ego de forma errada. Muitas vezes dizem que tem que acabar com o ego. Que o ego tem que ser extinto. Que o ego não serve para nada e que ele tem que ser domado. Não. Como eu disse, o ego é o filho mimado que por culpa tua chegou a esse ponto. É filho teu. O filho não se mata, não se abandona, não se agride, não se extirpa. Filho se educa com amor. Você vai ter que educar o seu ego com amor. É a primeira regra. Se você entende isso, já tem uma grande coisa. Ego não se acaba. O ego é filho e o filho leva para o resto da vida. Então você tem que educá-lo sem violência, sem agressão e com amor. Para que ele entenda que ele não está sendo abandonado, extirpado, mas que ele só tem que precisar dividir. A essência, sem sombra de dúvidas, vai ter que merecer a atenção que ela merece. Ela é uma criança, ela precisa de toda a atenção. E ela é uma criança dinâmica, que exige, que precisa de trabalho, de desenvolvimento, porque ela é curiosa e toda hora precisa de mais e mais. Tu vai ter que dar atenção. E com aquele quarto bagunçado, cheio de tralhas, você vai lá, com muita coragem, abre ele, senta e aos poucos pega objeto por objeto. Põe um do lado do outro e não põe fora. Tu olha ele e hoje tu avalia se realmente ele é bom ou não. Mas com a tua concepção. Não porque teu pai disse que era errado, não porque tua mãe disse que não podia, não porque teus amigos disseram que isso era fora do normal, não porque o que tu fazia as pessoas achavam estranhos. É pegar todos esses objetos hoje e olhar com teus olhos e dizer, me serve ou não serve, é útil ou não útil. Sem qualquer tipo de julgamento, sem qualquer tipo de medo. Pega esse objeto e olhe com seus olhos, com a sua vontade e diga, isso não me serve mais. Realmente, isso não era bom. Não, eu não concordo. Hoje eu tenho condições de dizer que o que me disseram foi errado. Isso é meu, eu quero e vou cuidar agora de forma melhor. Essa é a grande história. É hora de voltar para casa. Arrume a casa. A história, como eu digo, parece besteira. Mas eu digo, eu a garanto e afirmo, isso é verdade. Isso é a história das nossas vidas. É assim que a gente trabalha emocionalmente. É assim que nós somos. Reflita. Pense. Analise a sua casa. Volte. Veja se seu filho. Saiba se você já quis ter ou se já teve a essência. Pense se você já arrumou esse quarto, se mexeu nesse quarto. E na situação que você está, reflita e comece a ter a postura certa. Porque quando você arruma a casa, ninguém bagunça.
Quando você arruma a casa, você está bem relacionado. E os outros são meramente pessoas que entram na tua vida. E os relacionamentos se tornam mais fáceis. Me despeço hoje. Espero que seja válido a nossa conversa, esses conceitos, essa história. Dúvidas vocês deixem nos comentários. E aí já deixo a deixa para a próxima aula, ou live, ou vídeo, na sexta-feira, às 21 horas. Relacionamento. Eu dei o primeiro passo de como se relacionar. Encerro dizendo o que eu iniciei. Um bom relacionamento parte de você saber se relacionar com você mesmo. Se relacionar com você mesmo, você tem que se entender e voltar para casa e trabalhar todos esses elementos. Só esses elementos? Claro que não. Existem muitos outros. Já venho falando com você sobre isso nos vídeos anteriores. É a história do cachorro e o canil, é outras histórias que eu vou contando, é a história do amor próprio. Mas bom, passo a passo. Perfeito, pessoal? É um prazer. Espero que tenham gostado. Isso é feito para vocês. Então deixe seus comentários, suas dúvidas, o que vocês querem saber. É o que importa. Até sexta-feira. Um abraço, beijo a todos.